Shalom, queridos. É mais um estudo. Vocês estão vendo que agora é o capítulo 22 de Gênesis, nosso discipulado, onde está toda a simplicidade. Basta a gente abrir a Bíblia e ir na sequência dos capítulos. Se você já estudou o capítulo 21, agora chegou a sua vez do capítulo 22 de Gênesis. Capítulo 22 do livro de Gênesis. Então, vamos lá, orando, pedindo a Deus a direção. Muito obrigada, meu Pai, Tu és fiel, a Tua palavra é viva e eficaz, e a cada semana nós temos esse discipulado com um capítulo da Tua palavra e acreditamos que estamos no caminho certo, porque a Tua palavra é como fogo. A Tua palavra é como martelo que esmiuça a pedra. O nosso coração é esmiuçado pela Tua palavra. Não fica nenhum engano nele quando nós vivemos a Tua palavra. Então, eu te louvo por isso, te agradeço porque o Senhor já cancelou todo tipo de retaliação, está abençoando cada discipulador, dando entendimento para que eles possam, com fidelidade, passar a Tua palavra para todos os discípulos. Bem, nós estamos aqui no capítulo 22 e podemos ver que começa dizendo que depois dessas coisas, Deus, aqui no capítulo 22, tá vendo o número 22? Tá começando por aqui. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, agora depois dessas coisas, quais coisas? Depois que Abraão despediu Agar com o seu filho Ismael, mandou embora, no capítulo 21, depois que Abraão faz uma aliança com Abimeleque, depois que Sara teve seu filho Isaque, essas coisas aconteceram nos capítulos anteriores que todos nós estudamos. Agora, depois dessas coisas, Deus disse para Abraão, Abraão, este lhe respondeu, Abraão respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, você sabe que é único pelo fato de que o da promessa é Isaque, não é? Porque Ismael também era filho de Abraão, mas Israel já tinha sido retirado da sua casa, por causa dos problemas que teve com a Sara. Quer dizer, a Sara não gostou da maneira como Ismael brincava com o seu filho Isaque. Ele teve que ir embora com a sua mãe Agar. Então, na verdade, Deus está dizendo, pegue o seu filho, seu único filho, porque no momento só tinha realmente com eles o filho da promessa, que era Isaque. E o filho da escrava já estava longe e agora só tinha mesmo ele. Então, vamos continuar, eu virei a página e eu espero que você esteja vendo que eu estou no capítulo 22, não é? Continuando, nós vemos que ele manda Abraão ir para o monte de Moriá, e nós vemos aqui a palavra holocausto. Estão vendo aqui? Holocausto. Sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui nós estamos, eu tenho que mudar aqui a posição um pouquinho, mas vocês estão vendo a leitura do capítulo 22. Então, vocês estão vendo a fé de Abraão, quando ele diz, eu irei com o rapaz, subirei, adorarei a Deus, e depois voltarei. Ele estava
indo num comando de Deus para colocar o seu filho como sacrifício. O filho estaria sendo queimado, seria morto e queimado no altar. No entanto, ele diz: nós iremos, eu e o rapaz, e depois voltaremos para estar com os servos que ele ia deixar abaixo do monte. Está vendo que fé? Não é em vão que Abraão é chamado pai da fé. Ele estava acreditando que a promessa do Senhor iria se cumprir. Deus disse que ele seria pai de multidões, pai de nações. E ele pensou imediatamente, logo que eu serei pai de nações, Deus falou isso, então esse menino vai ressuscitar. Minha obrigação é obedecer, entregar o que é de Deus. Ele é de Deus, meu filho é herança do Senhor, pertence a Deus, e se ele me pedir, eu vou entregá-lo. E pronto, e ele vai ressuscitar. Está vendo que fé? Agora, quero dizer para vocês que nesse período, onde foi pedido o filho, o Isaac, para ser sacrificado, era uma coisa comum entre esses povos. Não era para ser comum no meio do povo de Deus, é claro. Deus está pedindo somente com o propósito de ver a fé de Abraão, mas vocês sabem que logo depois, quando Abraão faz todo o ritual, que coloca o menino lá, Deus, que já está com uma faca na mão para cortar o menino, Deus manda parar. Porque Deus não requer sacrifício de seres humanos. Mas nessa época, o comum entre os povos dessa época era sacrificar pessoas aos ídolos, aos deuses deles lá. Só que Abraão estava na mão do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que jamais vai querer que alguém sacrifique seres humanos. E aí ficou bem claro, e todos quanto ficaram sabendo de que Abraão foi impedido de matar o seu filho, que era apenas uma prova de fé, também ficou sabendo que o verdadeiro Deus era contra aqueles rituais que eles faziam. Os outros povos, ao saber disso, ficou sabendo que era proibido, não é certo fazer o que eles faziam. E é claro que muitos deles devem terem se convertido, deixado de fazer esse ritual com seres humanos. Eu estou falando isso para vocês saberem que Abraão sabia que naquele tempo fazia isso, os deuses estranhos. E não se esqueçam que Abraão veio da idolatria, conhecia todos esses rituais de idolatria dos deuses falsos. Que Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus como um idólatra, adorava vários deuses, e ele conhecia essas coisas. E aí ele viu a diferença do Deus que o chamou, o verdadeiro Deus, para os deuses estranhos, muito diferente. Deus não aceita sacrifício de corpos de seres humanos e muito menos de animais, porque hoje, aquele tempo que ficou sendo morto os animais, era porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Aí por isso que matava o cordeirinho no lugar do ser humano, que todos que pecavam tinham que morrer. Para não morrer a pessoa no pecado, matava-se um animalzinho. Até o dia que Jesus chegou e derramou o seu sangue puro e imaculado numa cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está escrito. O João escreveu dizendo isso, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma vez por todas, não precisa mais matar nenhum animal para oferecer a Deus. Então, tiramos essa lição aqui desse capítulo, né, que Deus não requer sacrifícios humanos, mesmo naquele tempo onde os deuses falsos faziam isso, Deus nunca aceitou, e muito menos agora, que agora nenhum animal é para ser morto como sacrifício a Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou de uma vez por todas o pecado do mundo, de todos aqueles que recebem Jesus. Boa lição já tiramos aqui, não é? Vamos continuar, e depois disso, Abraão foi abençoado de ver que Deus não deixou matar o seu filho. E Abraão respondeu, antes de chegar na hora do sacrifício, Abraão já tinha dito que Deus ia prover. Quando Isaac pergunta para ele, porque eu não vou mais continuar lendo os versículos, porque o tempo fica mais demorado. Mas você sabe que Isaac pergunta, onde está o cordeiro, meu pai? E ele diz, Deus proverá. Quando ele está dizendo Deus proverá, ele está dizendo que Deus iria providenciar, outra palavra de fé.
Na sua boca, na minha boca, só tem que ter palavra de fé. O nosso Deus diz, através de Paulo, na Nova Aliança, em Filipenses 4:8, que nós só devemos pensar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é de boa fama. Então, pode ser as circunstâncias que for, não interessa o que está acontecendo ao seu redor, não interessa as circunstâncias. O que nós temos é que falar o que é bom. Ah, mas a doença, o médico disse que está na fase terminal, não tem mais jeito. Você não tem que falar isso que o médico disse. O médico tem conhecimento da ciência, mas a última palavra é do nosso Deus. Na sua palavra está escrito que ele cura toda doença e toda enfermidade, seja em estado terminal, seja no início. Não tem nada impossível para Deus, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37. E como está escrito em Marcos 9:23, que tudo é possível que crê. Se você crê que Deus é o Deus do impossível, pode acontecer justamente na sua vida, que não abre a sua boca para falar coisas negativas, que fala a palavra, que confessa a palavra. Você não sabe que está escrito que o nosso Deus é o Deus do impossível? Então, quando o médico dizer não tem mais jeito, você diz, mas o meu Deus é o Deus do impossível. Você não tem, de maneira nenhuma, direito de estar pronunciando palavras negativas. Se você é conhecedor da Bíblia, não tem motivo. Por isso que eu estou dizendo que esses serão os melhores anos do nosso Ministério Apostólico Internacional em Jerusalém, porque nós temos direcionado a todos os discípulos desse ministério a ler 3 capítulos da Bíblia a cada dia, 3 capítulos por dia, e todos devem estar sabendo que a Bíblia tem 1.189 capítulos e que se lê 3 capítulos por dia, lê a Bíblia em um ano. Não tem motivo para você que é um leitor da Bíblia, que medita na palavra de dia e de noite, estar falando coisas desagradáveis. Você só tem que falar de bom, porque a Bíblia só tem coisas boas, promessas maravilhosas para nós. Então, não faça, pelo amor de Deus, comentários negativos da situação que você está vivendo. Converse de uma maneira correta. Diz, eu estou passando por essa situação porque Deus está me provando. Tenho certeza que vai passar essa prova e o meu Deus vai estar me restituindo como restituiu Ló. Aí você lembra de Ló, está passando por uma prova semelhante a Ló. Você lembra o que Ló falou? Ló disse, ainda que ele me mate, eu continuarei confiando nele. É assim que o Filho de Deus deve falar. Ló estava assim, condenado à morte, né? Todo com a doença que não tinha jeito. Mas ele confiou em Deus. Ele disse, ainda se ele me matar, eu continuo confiando nele. É Jó capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 15. Você não tem direito, como filho de Deus, de abrir a sua boca para falar não tem mais jeito. Você não tem direito disso. Fale quem quiser, menos você. Você sabe que tem jeito para Deus. Se Ele quiser, tem jeito. Ele é soberano, Ele pode até não querer, mas você não tem a obrigação de dizer que Ele não quer, porque nós não sabemos como é que Ele vai agir naquela situação e nós sabemos que Ele quer que fale o que é certo, então você fala que Ele quer. Eu sei que meu Deus quer. Pode, de repente, ser um caso que Ele não queira. Você vê acontecer isso. Pessoas que nós oramos e que a situação não fica diferente, continua no mesmo. Porém, você sabe que o certo é falar o que Ele diz, o que é bom. Você mesmo que estiver morrendo, dizer, o Senhor está me dando vida. O meu Senhor é capaz de me ressuscitar. Mesmo que no último suspiro você esteja dizendo que o Senhor está te dando vida, que você não vai morrer, você está fazendo o que é correto. Se todos eles, mas ela disse que não ia morrer e morreu, não se preocupe com isso, porque você fez o que é correto, você morreu falando o que Deus mandou você falar, que é o que é bom. O que é bom. Ah, mas ela disse que ia ficar boa daquela enfermidade, que Deus ia curar e não curou. Não se preocupe, você tem a obrigação de falar justamente isso, que Ele vai lhe curar, que Ele pode curar, que Ele cura toda doença, toda enfermidade, que está escrito em Êxodo 15:26, que Ele é o Deus que sara. Você não tem a obrigação de falar nada negativo, mesmo que o nosso Deus permita acontecer.
Você morre falando o que é correto, o que é bom, porque essa é a obrigação de todo filho de Deus, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Não morra no pecado, não, pelo amor de Deus. Falando coisa negativa, não, eu sei que Deus não vai me levar dessa. Como é isso? Você não sabe que Deus vai levar nada. Você sabe que Deus é aquele que, ainda se estiver morto, verá. Você fala o que é bom. Você não tem o direito de falar coisa negativa se você é um filho de Deus. Faça como Abraão, nós vamos subir e voltaremos. Vamos adorar a Deus e voltaremos. Eu e o menino voltaremos. Ele falou assim, mas se Deus tivesse permitido o menino morrer mesmo, ele estava errado? Não, porque o que Deus quer que a gente fale é o que é bom. Mesmo que o menino morresse, as pessoas dizem, ele falou que ia subir, ia descer com o menino e não voltou. Não interessa o que o pessoal comentava, interessa que você foi visto como alguém que está em obediência a Deus, falando o que é bom. Então, boa lição já recebemos aqui, não é? E aqui nós vemos que Abraão acreditou em Deus mesmo, e a figura, essa parte do sacrifício é uma pré-figura da crucificação de Jesus Cristo. Esse menino sendo entregue ali por Abraão é o mesmo que o nosso Deus fez, entregando Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. E o Pai deixou ali na cruz, mas ressuscitou. Com Abraão, o Senhor nem permitiu que fosse morto, mas já é a pré-figura desse acontecimento que haveria de ter anos e anos depois. Já era pré-figura, já era simbolizando o que iria acontecer com o nosso Pai dos céus, e entregar o seu único Filho, Jesus Cristo, para dar vida por nós. E também, ao terceiro dia, ressuscitou. Então, isso aí é algo maravilhoso, esse capítulo 22 do livro de Gênesis. Louvado seja Deus por isso que Deus tem falado ao nosso coração. Eu espero que vocês estejam sabendo que o nosso projeto, nossa reforma, estão sabendo, né? A nossa reforma é bíblica, a nossa reforma é para prosperar, porque está escrito em Salmo 1, versículo 3, que se nós meditamos na palavra de dia e de noite, nós somos como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então você não pode regredir, você não pode deixar de participar do que Deus quer que você faça. Ele quer que você medite de dia e de noite. E tem nada melhor do que você pegar 3 capítulos por dia para meditar. E se tiver dúvida, porque é claro, você vai encontrar versículos que você vai encontrar difícil, né? Achar difícil de entender, mas eu estou no plantão de 24 horas com a graça de Deus, em nome de Jesus, para estar falando com você no privado. Eu estou em todos os grupos, você só é procurar o meu número e ligar para mim e dizer, olha, esse versículo aqui, desse capítulo que eu estou lendo da Bíblia, eu não estou entendendo. Imediatamente, no poder e na orientação do Espírito Santo, eu vou lhe explicar o que você não estiver entendendo. A parte dos 3 capítulos para entendimento, qualquer dúvida é comigo. Agora, a parte de um capítulo por semana no seu discipulado é com o seu discipulador. Ele vai lhe explicar, e qualquer dúvida você continua incomodando a ele. Olha aqui esse capítulo aqui, ainda estou com dúvida disso. Aí com o seu discipulador, porque eles recebem o ensino semanalmente para passar tudo para vocês. Meus queridos, vocês fiquem bem ligados no capítulo que vocês têm a cada semana, porque não é somente o que eu estou falando, mas você estudar, ler, e qualquer dúvida ainda, me perguntar também. Vocês têm a obrigação de perguntar para mim as dúvidas que for lançado no capítulo semanal, no capítulo que é dado no discipulado cada semana. E os seus discípulos têm direito a ir a mim no privado, para ver as dúvidas dos 3 capítulos diário por dia. E discipuladores também fazendo a mesma coisa. Não é possível que os discípulos vá ler 3 capítulos por dia e os discipuladores não façam. Essa a profecia que eu faço, que vocês verão os melhores anos do ministério apostólico, confiando que vocês vão obedecer
vamos estar estudando a palavra, que eu não vejo nenhuma maneira da gente progredir na vida se não seja pela palavra. Pela palavra você pode ver até amor separar com seu marido, com sua esposa. Pela palavra. Isso é prosperidade. Isso é algo tremendo. Num tempo que a gente vê os casamentos se desfazendo diariamente, muitos filhos de Deus com a vida de divorciado, você progride na palavra, você prospera na palavra. É impossível você meditar na palavra, aprender a palavra e ainda ter um lar desfeito. É impossível seus filhos lendo a palavra, aprendendo a palavra, sendo discipulados, porque todos do ministério do adolescente e do ancião estão no mesmo barco. Um capítulo por semana e 3 capítulos diários. Então, você com a palavra, você vai ter filhos obedientes. É impossível um filho que lê Bíblia, um filho que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, continuar desonrando os pais. Vão ter que se consertar, vão ter que mudar o caráter, vão ter que ser bons filhos. E eu não acredito que um pai também, que está nessa minha dimensão de estudo da palavra, vá provocar a ira dos seus filhos. Sabemos que é errado o pai provocar a ira dos filhos, sabemos que é errado os filhos desonrar seus pais, sabemos que é errado uma mulher não ser submissa ao seu marido, sabemos que é errado um homem não amar sua mulher como Cristo amou a igreja. E quem resolve essas situações para que você possa viver na prática da palavra? O nosso Deus. Ele lhe entregou a palavra para você estudar. E se você estuda, o Espírito Santo vai lhe induzindo a praticar, vai lhe ajudando a você ser firme na palavra, ser fiel na palavra. E é por isso que eu disse, e digo e repito, se ficarem na obediência, teremos discipuladores obedientes, discípulos obedientes, teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém. Aqui acabamos de fazer a meditação, o comentário do capítulo 22 de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis, e que o Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.